Fala, galera do nono ano. Muitas saudades de vocês, da nossa convivência. Para quem não me conhece, para quem não é meu aluno, nunca foi meu aluno, meu nome é Joyce Mussauer, eu sou professora de matemática da rede. Então, hoje eu estou aqui, para gravar para vocês o assunto 6 da nossa apostila, do nosso livro. Eu preparei alguns slides, com material mais importante aí, para que vocês possam anotar em rascunho, caderno, enfim. Fica a critério de vocês. Beleza? Eu vou iniciar aqui e a gente vai bater um papo sobre cada detalhe aí desse assunto, desse módulo. O nosso módulo fala sobre MMC e MDC. É um assunto já conhecido, um assunto que vocês já trabalharam ao longo do Fundamental 2 de vocês, sendo que os exercícios que são cobrados de vocês a partir de então, principalmente a nível de concurso, é bem diferente. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas propriedades que existem de MDC e MMC e conversar também sobre os diversos métodos que a gente pode utilizar, dependendo da situação, tá? Em cada questão. Então, vamos lá. Eu comecei aqui falando do MDC, que é o máximo divisor comum, E o maior divisor de dois números é chamado de MDC, que é o máximo divisor comum. Então, a definição é literalmente pelo que você vai ler, Pelo que você entende de significado das palavras. Máximo é o maior, divisor é o número que divide, comum, dá a entender que tem algo semelhante entre duas ou mais coisas. Então, eu tenho alguns métodos aqui para apresentar para vocês, sobre como resolver o MDC, e a gente vai bater um papo sobre cada um deles. O primeiro método é o tradicional, quando a gente ensina o aluno lá nas séries iniciais a falar, a pensar no que é um MDC, a gente começa apresentando esse método. Primeiro, a gente mostra o conjunto de divisores de um número e de outro número. Nesse caso, eu usei o 18 e o 30. Então, eu fiz o conjunto de divisores do 18, lembrando que quando eu falo de divisores, eu sempre começo pelo 1, 1 divide qualquer valor e termino no próprio número. E os outros divisores aqui, como é que eu faço para achar ele? Dividindo, dividindo. Quais são os números, do 1 até o 18, que eu consigo dividir o 18 e que dê resto zero. Então, o 18 dá para ser dividido por 1, porque qualquer número dá para dividir por 1, por 2, porque o resto é zero, por 3, por 6, por 9 e pelo próprio 18. E a mesma coisa você vai fazer com 30. Quais são os números que eu consigo dividir pelo 30, e que o resto é zero. Então, sempre vai começar no 1 e terminar no próprio número. E os outros números que ficarão no meio entre esses dois valores, você vai achar dividindo e verificando se o resto de fato é zero ou não. E aí, galera, analisando essa situação, primeiro eu tenho que olhar para cá, e ver quais são os números que tem em comum. Comum é o que tá semelhante, tanto na parte superior, que é o 18, quanto na inferior, que é o 30, que eu coloquei aqui embaixo. Então, os valores que são comuns é o 1, o 2, o 3, o 6 e só, Não tem mais nenhum divisor em comum aí. De todos esses valores que a gente achou em comum, o maior divisor, o maior número que divide tanto o 18 quanto o 30 é o 6. Então, o MDC, nesse caso, é o 6. Professora, mas e quando os valores são muito altos? Por exemplo, 1.500 e 2.050. São valores muito maiores, são números maiores, e fazer o MDC através desse primeiro método é inviável. Porque imagina, você ficar lembrando de todos os divisores do 1.500 ou fazer algum procedimento matemático que existe, para achar os divisores, enfim, daria muito mais trabalho, tanto para o 1.500 quanto para o 2.050. Então, qual o que eu posso fazer nesse caso? E aí é onde aparecem os outros métodos, porque existem mais de dois nesse caso. O segundo que eu trouxe aqui para vocês é o algoritmo de Euclides, que é também muito falado aí no seu fundamental. Geralmente vocês aprendem, a maioria dos alunos fazem por esse método. Eu, nas minhas séries iniciais, sexto ano, por exemplo, quando eu trabalho esse tipo de conteúdo, eu já não apresento mais, eu não fixo tanto o algoritmo de Euclides com eles em sala de aula. Eu prefiro, aí é uma questão de preferência, o outro método que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas o algoritmo de Euclides é bom, é um método utilizado e vamos entender mais ou menos como é que ele funciona.
Coloquei aqui o exemplo do 160 e o 64. Como é que eu faria o MDC com o método de Euclides? O método de Euclides é o famoso jogo da velha, né? Então, você vai montar o esqueminha aí do jogo da velha e sempre o número maior vai ficar desse lado e o número menor vai ficar logo em seguida. Quando você for fazer essa divisão, né, o 160 dividido pelo 64, o resultado que você vai obter é o 2. E a sobra é o 32. Quando você armar a continha, 160 dividido por 64, você vai obter como resultado o 2 e o resto dessa conta vai ser o 32. O que você vai fazer? Você vai pegar o 32, sempre o resultado, né, o quociente, você vai colocar aqui em cima. E o resto você vai colocar sempre aqui embaixo. O que você vai fazer? O resto você vai trazer aqui para o lado, né? Sempre para a linha principal, que é essa linha aqui do meio. Trouxe o resto para cá para você continuar dividindo. A ideia é você tentar chegar no resto zero. Então, você vai continuar dividindo até que isso aconteça. Quando você fizer o último esquema aí, né, do 64 dividido pelo 32, você vai obter resultado 2, quociente 2 e resto zero. Chegou no resto zero? Cheguei, professor. Então, agora o seu algoritmo acabou. Resultado final vai ser sempre o último número que aparecer aqui na sua linha central, que é a linha principal, né, que traz os valores principais aí do seu MDC. Então, resultado final, né, MDC, 64 dividido por 32 tem como resultado o número 2 e o resto é o zero. Final, MDC, 32. Beleza? Outra informação importante é que os slides que eu estou passando aqui, se vocês acharem válido, podem anotar, né? Eu não estou lendo o que eu estou falando aqui, o que eu escrevi aqui, né? Porque eu estou falando de uma maneira muito mais prática e dinâmica para a gente agilizar o processo, tá bom? Mas nada impede de você anotar, enfim. Eu fiz os slides bem detalhados para que fique bom o conteúdo de vocês. O terceiro método é a decomposição simultânea em fatores primos. Esse é o método que eu mais utilizo. É o método que eu, Joyce, gosto mais de apresentar para os meus alunos. Por quê? Esse algoritmo de Euclides, ele é bom, ele funciona, só que ele é um dos melhores métodos para você usar para 2 números. Se você quiser fazer MDC entre 2 valores só, que é exatamente o caso que eu fiz aqui, do 160 com 34. Nessa situação, né, a decomposição simultânea em fatores primos, você pode calcular o MDC de vários números, entre 2, 3, 4 ou até mais números que isso, tá? Então, assim, não que o algoritmo de Euclides não dê para fazer isso, dá para fazer também, mas aí geraria mais trabalho, que você teria que montar um novo jogo da velha para pegar os novos valores, né, os outros valores que você também queria calcular o MDC. Já a decomposição simultânea em fatores primos, você consegue fazer quantos você quiser, calcular o MDC de quantos números você quiser ao mesmo tempo. De que maneira, professora? Ó, coloquei aí um exemplo do 94, do 90, perdão, e do 54. Mas se tivesse outros valores, tipo 90, 54, 40, 225, você poderia colocar todos eles um ao lado do outro. Igual quando a gente faz MMC. Literalmente isso. Você vai fatorar, né? Vai decompor os números em fatores primos. Lembrando que os números primos são os números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, você só pode escolher números primos para colocar aqui, tá? Esses valores que eu coloquei aqui de laranja são os fatores primos que eu fui dividindo. Você sempre tem que utilizar o menor número, tá? E aí, aqui embaixo, você vai colocando os resultados das divisões. Exemplo, 90 e 54. Qual é o menor número primo que divide um dos dois ou os dois ao mesmo tempo? É o 2, né? Sempre que o número for par, é o 2 que eu vou usar nessa situação. Então, usei o 2, coloquei o 2 aqui para dividir. 90 dividido por 2, 45. 54 por 2, 27. Repara que agora eu já não tenho mais número par. Então, o 2 já não é mais um número primo que eu consigo utilizar, né, na divisão desses valores. Então, eu parti para o número 3, que é o próximo número primo da sequência e que divide o 45 e, consequentemente, também, né, coincidentemente, no caso também, o 27. Aí, usei o 3, dividi.
45 dividido por 3, 15. Aí coloquei o resultado. 27 por 3, 9. Enfim, galera, fatoração normal, vai fazer a fatoração toda. E aí, qual é o detalhe desse processo? É que depois que você fatorar, o resultado final vai ser obtido de que maneira? Eu, particularmente, uso asteriscos. Eu coloco asterísticos nas linhas que foram divididas, né, ao mesmo tempo, que conseguiram ser divididas juntos. Exemplo. Vou pegar aqui a minha canetinha para a gente pensar. Ó, olha essa primeira linha, 90 e 54. Os dois foram divididos. O 2 dividiu tanto 90 quanto 54. Professora, como é que a senhora sabe que ele dividiu? Porque os números mudaram, né? 90 virou 45 e 54 virou 27. Então, já que nessa linha todos eles foram divididos, asterisco nele. Eu sempre coloco asterisco no número que dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Aí, próxima linha, que é essa aqui de baixo. Quando eu peguei o 45 e dividi por 3, deu 15. Quando eu peguei 27 e dividi por 3, deu 9. Tá vendo que os números foram alterados? Então, todos eles foram divididos. Asterisco nele. Próxima linha, que é a terceira. O 15 virou 5 e o 9 virou 3. Todos eles foram divididos. Então, asterisco nele, né? Essa linha permanece com asterisco. Já essa linha aqui de baixo, olha o que aconteceu. O 5 não foi dividido pelo 3. Tanto é que ele se manteve o mesmo. Tá vendo? Aqui em cima era 5 e embaixo permaneceu 5. Então, significa que ele não foi dividido. Se um dos números não forem divididos, não coloca asterisco. Eu só coloco asterisco nos números que foram divididos simultaneamente, que é o que está escrito aqui. Tá bom? Então, eu coloquei essa última linha também. Não vai ser colocado asterisco, porque o 5 virou 1. Mas esse 1 já tinha sido reduzido ao máximo, né? Já tinha sido dividido. Então, não coloca asterisco, porque para colocar asterisco tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Só coloquei asterisco nesses 3 fatores. No final das contas, eu multiplico os valores que eu coloquei, que eu pus asterisco. Então, a multiplicação final vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, né? Que é 3 vezes 3, 9, e resultado final, 18, tá? Então, esse é o tipo de MDC que eu costumo utilizar, mas nada impede que você continue fazendo aquele método que você se sente mais confortável, como, por exemplo, o jogo da velha, que é o algoritmo de Euclides, tá? Caso para você seja melhor. O nosso próximo slide fala sobre mais um método, né? O último método que eu apresentei aqui para vocês. E aí, o quarto método fala aqui pra gente das decomposições canônicas, e ela funciona da seguinte forma. Podemos determinar o MDC entre dois números por meio da fatoração. E aí, só que a gente faz a fatoração separada de cada valor que eu tenho ali que resolveu o MDC. Exemplo, eu tenho 20 e o 30. Primeiro você fatora o 20 separado e depois você fatora o 30 separado. Qual é o resultado final disso? O MDC vai ser os fatores comuns de menor expoente. Como assim, professora? Olha só, depois que eu faço a fatoração de cada um, o 20 eu obtenho 2 elevado a 2 vezes 5. A fatoração é quando você abre em números primos. A mesma coisa você vai fazer com 30. 2 vezes 3 vezes 5. Nesse caso, você vai olhar os fatores que são comuns. Os números que aparecem tanto no 20 quanto no 30 de maneira igual. Nesse caso, é o 2, né? O 2 aparece tanto no 20 quanto no 30. E também o 5, né? O 5 aparece tanto no número 20 quanto no número 30. O 3 não aparece nos dois, aparece só no 30. Mas quando você for fazer o MDC por essa forma, né, que é a decomposição canônica, você tem que prestar atenção nos valores, né, semelhantes, nos fatores comuns. E aí você vai pegar sempre o de menor expoente. No caso do 2, quem tem expoente menor? 2 elevado a 2 ou 2 elevado a 1?
Ah, professora, mas aqui não tem um 1. Mas sempre quando não tem expoente é porque está elevado a 1. Então, quem tem menor expoente? 2 elevado a 2 ou 2 elevado a 1? Né? 2 elevado a 1. E nesse caso aqui, os dois possuem expoente igual. Então, tanto faz se você vai usar o 5 elevado a 1 daqui ou o 5 elevado a 1 daqui de baixo, né? Vai dar no mesmo. Então, o resultado final é o 2 elevado a 1 vezes o 5 elevado a 1, que é o fator comum de menor expoente dos valores que a gente fatorou aqui. Conclusão. Resultado final, né, desse MDC, 2 elevado a 1 vezes 5, resultado final seria o 10. Agora nós vamos começar a falar das propriedades. E uma das principais propriedades, né, uma das mais utilizadas propriedades do MDC, chegar até lá no slide, fala sobre o máximo divisor comum entre dois ou mais números primos é sempre igual a 1. Isso aí acho que a gente já meio que decorou ao longo desse processo todo usando o MDC. E é o seguinte, todas as vezes que você tem números primos e você quer calcular MDC entre eles dois, não tem divisor comum, né? O único divisor comum entre eles vai ser o próprio 1. Porque o que é um número primo? É um número que só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Então, por exemplo, o 11 só tem dois divisores, o 1 e o próprio 11. E o 7 também só tem dois divisores, o 1 e o próprio 7. Então, quando eu for calcular o MDC entre esses dois valores, vai ter que dar 1, porque não tem, eles basicamente não têm divisores, né? E como eu quero divisor em comum entre eles, é o próprio 1, que é o único que tem ali, né? Então, isso é uma propriedade. A outra propriedade diz o seguinte, se A é divisor de B, então o MDC de A e B é igual a A. Eu sempre gosto de colocar um exemplo numérico que fica muito mais fácil de você entender o que está sendo falado ali. Repara na situação que eu coloquei aqui, ó. MDC de 6 e 18 é igual a 6. Repara que o 6 é divisor do 18. Se eu pegar o 18 e dividir pelo 6, vai dar resto zero. Então, sempre que você tem, né, o MDC entre dois valores, sendo que um deles é o divisor do outro, como nesse caso aqui, né, o 6 é divisor do 18, o MDC vai ser o menor deles, né? No caso, o A, que é o divisor do 18, beleza? Então, se o A é divisor do 18, por exemplo, a mesma situação essa situação pode acontecer em vários momentos, né? Existem vários números que são divisores de outro. Mas nesse caso aqui, como o 6 é um dos divisores do 18, não é o único, óbvio, mas é um dos divisores do 18 e a gente está calculando o MDC entre esses dois, o resultado é o 6, que está aqui sendo representado também como um dos valores para ser calculado. A terceira propriedade fala o seguinte, se forem realizadas operações de multiplicação ou de divisão em ambos os números onde se esteja extraindo o MDC, então as mesmas operações podem ser realizadas no próprio MDC desses números. E aí, presta atenção. Essa propriedade, ela é pouco utilizada. Na verdade, ela é pouco vista, né? Mas em muitos problemas, em muitas questões de concursos militares, a gente consegue utilizar essa propriedade e ganhar um tempinho. Eu até coloquei um exemplo dela aí no final, e para contextualizar o que eu venho falando aí ao longo dessa aula. Repara numa coisa, MDC de 8 e 12 é igual a 4. Se nós multiplicarmos por 2 os números 8 e 12, teremos 16 e 24. Bom, se eu pegar, é como se eu estivesse achando múltiplos. Se eu pegar esse 8 e multiplicar por 2 e esse 12 multiplicar por 2, o MDC vai ser o resultado também multiplicado por 2. Então, seria 8 vezes 2, 16. 12 vezes 2, 24. Então, se eu quisesse achar o MDC do 16 e do 24, como o 16 e o 24 são a mesma coisa desses dois caras multiplicados por 2, é como se eu pegasse o resultado e também multiplicasse por 2, né? Como se eu estivesse multiplicando tudo por 2. Igual nessa situação que eu coloquei aqui, ó. Repara. Aqui eu sei, né? A questão me deu como dado, ou eu mesma calculei.
que o MDC de 88 e 55 vai dar 11. Se eu quisesse saber o MDC de 880 e 550, o que eu reparo? Que 850 e 550 são múltiplos desses dois. É como se eu pegasse esses valores e multiplicasse por 10. Tanto o 88, né? Por isso que virou 880, quanto o 55, por isso que virou 550. Então, o que vai acontecer com o resultado final? Eu também vou multiplicar por 10. Tanto é que o resultado final aqui, ao invés de 11, vai passar a ser o quê? 110, que é 11 vezes 10, resultado final, tá? Então, essa propriedade diz que você pode achar valores como se fossem múltiplos para agilizar o processo, né? Caso tenha algum benefício aí para você. Entrando agora na parte de MMC, que são... agora a gente vai começar a falar dos mínimos múltiplos comuns. E o que significa isso? O menor múltiplo comum de dois ou mais números diferentes de zero é chamado de mínimo múltiplo comum, MMC. Tem alguns métodos que eu trouxe para apresentar para vocês, e o primeiro é bem parecido com o primeiro método do MDC, tá? Fazer o conjunto de múltiplos do 2 e do 3. Múltiplo lembra multiplicação, multiplicação lembra tabuada. Então, sempre que eu falar múltiplos de 2, na verdade, eu estou me referindo à tabuada do 2. E a tabuada começa sempre com 0, a gente não pode esquecer disso. Então, vai ser, no caso, né, 2 vezes 0, 2 vezes 1. Tá vendo que os resultados aqui são valores da tabuada? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, e assim vai. Repara que os múltiplos não têm fim. Porque, cara, como múltiplo significa tabuada, a tabuada não acaba no 2 vezes 10. Tem 2 vezes 11, 2 vezes 12, 2 vezes 13, 2 vezes 14, 2 vezes 15. Como os números naturais não têm fim, a tabuada, consequentemente, também não tem. Quanto mais eu quiser achar valores, continuar multiplicando ali, que a tabuada dá processo. Segue em processo, né? A mesma coisa acontece com os múltiplos de 3, que é a tabuada do 3. Começa no 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, e assim vai. Se eu quero achar o mínimo múltiplo comum, com exceção do 0, tá? Vale lembrar que o 0 não entra como resultado de MMC de ninguém. Por quê? Porque senão perderia a graça e o sentido, né? O 0 é múltiplo de qualquer valor. Então, se eu quisesse calcular o MMC de qualquer valor e o 0 entrasse em jogo, né, em questão, em resultado, ele seria o MMC de todo mundo. Então, não teria muito sentido você calcular. Apesar do 0 ser múltiplo de todos eles, ele não entra, né, como resultado do MMC de ninguém, de nenhum valor. Então, vamos lá. Nesse caso, os múltiplos incomuns são 6, né, que está em comum aqui e aqui, o 12, e se a gente continuasse fazendo, acharia mais, né? O próprio 18 também seria um múltiplo incomum. Mas como ele quer o menor, eu já sei que o menor é o 6, tá? Então, o MMC nessa situação é o 6. Agora, a mesma coisa acontece aqui. Se você quiser achar o MMC entre valores maiores, né? Fica ruim você fazer naquele processo, porque demoraria muito mais. Então, existe a decomposição simultânea em números primos, que você vai decompor o número da mesma forma que a gente fez no MDC, só que aqui não tem aquele lance de colocar asterisco. Você vai multiplicar, vai dividir todo mundo, né, pelos números primos, sempre por fatores primos, né, que você vai colocar aqui na lateral, e o resultado final é a multiplicação de todos os fatores, tá? Sem asterisco. O MDC você multiplica só quem tem asterisco, aqui você multiplica todos os valores. Então, ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que daria 24. O terceiro método é a decomposição canônica, mesma coisa que acontecia também no MDC. A diferença é que aqui você pega todos os fatores, tanto os fatores comuns quanto os fatores não comuns de maior expoente. Então, esse aqui eu achei necessário vir aqui para o quadro, tá bom? Vou fazer com vocês aqui, ó, para que vocês analisem melhor o que eu estou querendo dizer. Ó, primeiro, eu vou fatorar o 20. Fatorar é decompor em números primos. Você sempre coloca o menor número primo. Você sempre inicia pelo menor número primo, né? O menor número primo
sempre é o 2, depois o 3, depois o 5, o 7. É bom que você tenha já esse conjunto de números decorados. Então, o número 2 é o menor número primo, eu começo por ele se o número for par, porque se o número não for par, não adianta começar pelo 2, porque o 2 não vai dividir. Nesse caso, como o número é par, começa pelo 2, dá 10 o resultado, 10 ainda dá para dividir por 2, porque 10 ainda é um número par, resultado 5. O 5 não é um número par, não dá para dividir por 2, também não dá para dividir por 3, o próximo número primo é o próprio 5. Resultado 1. Então, como é que ficou minha fatoração aqui? Ó, ficou 2 ao quadrado vezes 5. Agora, eu vou fatorar o 30. Vamos lá. 2 primeiro, 15. 15 é um número ímpar, né? Não é um número par, então não dá para dividir por 2. Vou tentar o 3, que é o próximo número primo, dá para dividir por 15. Resultado 5. 5 de novo, 1. Fatoração, resultado. 2 vezes 3 vezes 5. Galera, nesse caso do MMC, você vai pegar todos os fatores, tanto comuns quanto os fatores que não são comuns, tá? E sempre de maior expoente. Então, vamos lá. O 2 é comum. O 2 é comum. Beleza. Você vai pegar o de maior expoente. Quem tem maior expoente? 2 elevado a 2 ou 2 elevado a 1? Né? 2 elevado a 2. Então, peguei o primeiro fator aqui, 2 elevado a 2. O próximo fator seria o 3. Ué, professora, mas tem 3 aqui e não tem ali. Galera, isso, o fator comum você vai ver no MDC. No MMC você vai pegar fatores que são comuns e que não são comuns. O 3 não é comum, ele tem aqui embaixo, mas não tem aqui. Você vai pegar ele mesmo assim. Como tem que pegar o de maior expoente, né? Só que aqui não tem nem outro para você comparar, o de maior expoente vai ser o próprio 3. Agora a gente vai partir para o 5. O 5 é um fator comum. Pô, show de bola. Eu tenho que pegar os fatores comuns e os fatores que não são comuns. O 5 é um fator comum. Eu tenho que pegar o de maior expoente. Como os expoentes são iguais, tanto faz, né? Se eu vou pegar o 5 elevado a 1 daqui ou o 5 elevado a 1 lá de baixo. Resultado final do MMC é a multiplicação entre esses fatores. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, MMC entre 20 e 30 é o 60, tá? Lembra daquela propriedade que eu acabei de falar para vocês do MDC? Se você calcular o MMC de 2 e 3, vai dar 6. Aí, olha o que acontece. Se você calcular o MMC de 20 e 30, vai dar 60. Repara que é como se eu tivesse multiplicado tudo por 10. Tanto os valores quanto o resultado final. Essa é uma propriedade que ela também vale para o MMC. E a gente já meio que pega ela, né? Já se liga que ela existe desde sempre. Só que a gente não fala muito disso com vocês no 6º ano. A partir de então, isso é muito mais utilizado, né? Muito mais falado. Continuando aqui, nós temos as propriedades. E a primeira fala que o MMC entre 2 ou mais números primos será sempre igual ao produto deles, né? Ou seja, MMC de 3 e 5, como os dois são números primos, tanto o 3 quanto o 5, basta multiplicar os dois valores. Não precisa nem fazer o processo, né, da fatoração, enfim, montar, não precisa. Basta multiplicar os dois valores. Então, o MMC entre 3 e 5 vai ser 15, que é a multiplicação entre eles. Próxima propriedade. Dados 2 ou mais números em que o maior é múltiplo dos outros, o MMC é o maior número. Então, aqui nesse caso, ó, eu coloquei o 4 e o 8. São dois números que são múltiplos, né, um do outro. E aí, no caso, o 4 e o 8, eu tenho o múltiplo, para poder lembrar, para poder saber o que é múltiplo, é quando está na tabuada, né? O 4 não está na tabuada do 8, mas o 8 está na tabuada do 4.
Então, sempre o maior desses dois valores, que é o múltiplo. Então, ele que vai ser o resultado final, tá? Resultado final do MMC é o 8, que é o maior número entre eles. E a terceira propriedade fala exatamente do que eu dei como exemplo aqui. MMC entre 8 e 12 vai dar 24. Se eu multiplicasse tudo isso por 5, ficaria 40, 60 e o resultado final também seria multiplicado por 5. Então, o resultado final, ao invés de resultar 24, seria 24 vezes 5, que daria 120. Como o exemplo que eu falei aqui, né? A gente sabe que o MMC de 2 e 3 vai dar 6. Como é que a gente sabe disso? Porque 2 e 3 são números primos, né? Então, sempre que eu tenho dois números primos, o resultado do MMC é a multiplicação entre eles. Então, MMC de 2 e 3 é 6. Se eu quisesse calcular o MMC entre 20 e 30, mesmo eles não sendo primos, eu posso aplicar essa propriedade. Porque se eu pegar o 2 e multiplicar por 10, vai dar 20. Se eu pegar o 3 e multiplicar por 10, também vai dar 20. Então, o que vai acontecer com o resultado? Também será multiplicado por 10, né? O 6, que é o primeiro resultado multiplicado por 10, daria 60, que é o resultado do MMC entre 20 e 30, tá? Que é o que a gente fez aqui. Relação entre o MDC e o MMC diz o seguinte, né? Que quando eu quiser multiplicar o MMC de um número pelo outro, por exemplo, MMC de A e B com o MDC desse mesmo número, A e B, o resultado são os valores soltos. É o A multiplicado pelo B. Assim, né, na matemática, é difícil a gente imaginar o que eu estou querendo dizer. Mas vamos para os números que isso facilita bastante. Olha o exemplo aqui, ó. Se eu pegar o MMC do 12 e 18 e multiplicar pelo MDC do 12 com 18, o resultado final vai ser apenas o 12 multiplicado pelo 18. Isso facilita um trabalho que a gente, né, evita a gente ter um trabalho desnecessário. Porque imagina, você parar para calcular o MMC do 12 do 18. Depois você parar para calcular o MDC do 12 do 18. E pegar o resultado do MMC e multiplicar pelo resultado do MDC. Daria 216. Só que você teria muito mais trabalho. Essa propriedade nos diz, essa relação nos diz que ao invés de você pegar esse cálculo, fazer o MMC, depois o MDC, é muito mais prático você pegar apenas os valores e multiplicar um pelo outro. 12 vezes 18, 216, tá? Mas isso, galera, é quando eu tenho um MMC de dois números iguais multiplicados pelo MDC desses mesmos números, tá? Se eu trocar algum número aqui, essa relação já não vale. Coloquei um exemplo para a gente pensar juntos aqui. E ele fala o seguinte, ó. Pretende-se decorar uma parede retangular com quadrados pretos e brancos, formando um padrão quadriculado, semelhante ao de um tabuleiro de xadrez, e preenchendo toda a parede de maneira exata, sem sobrar espaços ou cortar quadrados. A figura a seguir ilustra uma parte desse padrão de quadriculado. Considerando, né, que a parede mede 8,80 metros por 5,50, o número mínimo de quadrados que se pode colocar na parede é... Galera, ele está usando uma proposta... Perdão, passei demais, né? Ele está usando uma proposta de divisão, né? Ele quer pegar o terreno e dividir em quadradinhos aí, né? Alguns brancos, outros pretos. Mas o que eu coloquei aqui, ó? Precisamos entender que é desejado o número mínimo de quadrados. Então, se eu quero a menor quantidade possível de quadrado, eu tenho que colocar o maior lado, né, que esses quadrados podem obter. Porque quanto maior o lado, mais rápido vai preencher o meu chão e menos quadrados eu vou precisar usar. Tá bom. Precisamos fatorar o 8,80 e o 5,50 para encontrar o maior divisor entre eles. Como é que eu sei que nesse caso, nesse problema, eu tenho que usar MDC? Primeiro, galera, ele está falando de divisão. Ele está falando que ele vai pegar um terreno, ali um chão e tal, e vai dividir, né, em quadrados, enfim. Se ele está usando essa proposta de dividir, compartilhar, recortar, é o MDC, que tem tudo a ver com divisão. Para saber quando você usa o MMC geralmente são ideias de múltiplo. Que é tipo assim,
de tantos em tantos minutos a torneira vai pingar. A cada 10 minutos o ônibus A vai sair da rodoviária. A cada 18 minutos o ônibus B vai sair. Então, essas ideias de múltiplos se referem a MMC. E tudo que tiver, né, trazendo a proposta de dividir, de cortar, de repartir, nesse caso, ele quer, de fato, fazer a divisão ali do terreno, traz a proposta do MDC. Como eu falei para vocês, eu sempre prefiro fazer por fatoração. Só que fazer por fatoração, nesse caso, fatorar o 8,80 e 5,50 é cruel, né? Fatorar número com vírgula não tem como. Então, o que eu fiz? Eu primeiro peguei de metro, né, que era a unidade de medida, e passei para centímetro. Cada um passa do seu jeito. Você pode usar a tabelinha, enfim. Mas, no meu caso aqui, eu multipliquei por 100. Se eu quero passar de metro para centímetro, multiplicando por 100, você chega lá onde é que você quer, que aí você elimina a vírgula. Aí passei para centímetro, ficou 880 e 550. Quando você faz a decomposição simultânea desses dois valores, qual foi a minha ideia? Ao invés de fatorar o 880 e o 550, eu fatorei o 88 e o 55. Só para poder fazer um pouco mais rápido, porque fatorar o 880 e 550 vai me dar muito mais trabalho, porque são números maiores. Então, eu fatorei o 88 e o 55 para depois usar aquela propriedade que eu sei que dá para fazer. Quando eu fatorei o 88 e o 55, o único fator em comum entre eles é o 11. Então, o único número que ficou com asterisco foi o 11, né? Porque foi o único fator em comum entre eles. Então, o MDC é o 11. Logo, eu coloquei aqui, ó, MDC entre 88 e 55 deu 11. Só que lembra que eu não queria o 88 nem o 55? Eu queria o 880 e 550. Para achar o 850 e 550, é só multiplicar por 10, inclusive o resultado final. Então, eu peguei, multipliquei por 10, o 88 virou 880, que era o que eu queria. Multipliquei por 10, também 55 virou 550, que era o que eu queria. E o resultado final, ao invés de ser 11, será 110. Para chegar no final, o que eu vou pensar aqui? O comprimento era 880 centímetros. Se eu tenho... nesse caso, teremos 8 quadrados. Por quê? Porque foi dividido por 110. Porque olha o que eu coloquei aqui, ó. Para poder... agora podemos calcular quantos quadrados irão caber em cada lado da parede, né? Como o comprimento é 880, teremos 8 quadrados. Por quê? Peguei 880 e dividi por 110, que é o resultado que eu achei ali do MDC, né? Que é quanto que vai medir cada lado ali. E a mesma coisa eu fiz com a altura, cada lado do quadradinho. Mesma coisa eu fiz com a altura. 550 era o total, se cada lado do quadrado vai ter 110, 550 dividido por 110, 5 quadrados. Então, na verdade, eu vou ter 8 quadrados no meu comprimento e 5 quadrados na minha largura. Logo, o total de quadrados será 5 vezes 8, 40 quadrados. Tá? É uma questão bem trabalhosa. É uma questão que daria para fazer de outras formas também, mas que se enquadra aí, né, no nosso padrão aí de questões de concursos militares. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula, dos slides, né? Eu tentei, como eu disse a vocês, tentei detalhar bastante. E tá tudo bem explicadinho, né? Precisei poucas vezes pro quadro, mas é isso. Um beijo e tamo junto. Tchau, até a próxima.